Muito boa tarde a todos. Enquanto fazemos aqui um pequeno compasso de espera para que todos os participantes possam entrar, eu começo por fazer a minha apresentação. O meu nome é Sónia Firmino. Aqui estou do lado da Câmara de Comércio e Indústria. Tenho comigo a Monique Rangel, que fará a sua apresentação melhor do que ninguém. Vou deixar essa parte para ela. E vamos falar um bocadinho sobre marketing digital. A Monique já está a postos, creio eu. Quero só dizer que a única intervenção será sempre através do chat e no final vamos ter 15 minutos para perguntas e respostas. Portanto, Monique, quando quiser, vamos a isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme, Sônia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, um pouco sobre a minha jornada Brasil, Portugal, que ainda está engatinhando ainda, e contar um pouco sobre o marketing digital e essa evolução, como que aconteceu. E como que acelerar, né? Como que a gente pode usar essa ferramenta tão potente hoje em dia para a gente conseguir o que todo mundo quer, na verdade, que é vender mais, né? E eu queria fazer hoje de uma forma diferente do que eu acho que a gente está acostumado a ver, que é contar como que a gente acelera o nosso negócio com marketing digital, mas contando uma história que é o meu core business, né? Que é o storytelling, através dos vídeos. Não vou mostrar um vídeo aqui, mas eu vou contar, espero que essa apresentação conte um pouco dessa história, fazendo um pouco um comparativo e contando essa história de como que o marketing foi evoluindo e como que ele acelerou ou depois da pandemia e do avanço exponencial do digital e da internet, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro eu queria me apresentar, né? Eu sou Monique Rangel, eu sou publicitária, estrategista de marketing. O meu berço é o audiovisual, então é a formação em vídeo, né? Em televisão, cinema, documentários, filmes institucionais para grandes empresas. Então sempre tive isso para contar essas histórias através do vídeo. Trabalhei muito ali com a área de produção, então você tem que ter um plano A, um plano B o tempo inteiro, para saber se alguma coisa der errado, você já ter uma outra ideia, né? Você já ter ali um plano, uma carta na manga, para poder ter uma solução rápida, porque tem uma equipe enorme, geralmente, dependendo para que aquilo tudo ali saia conforme o mínimo que foi planejado. A produção também, ela é como se fosse uma grande engrenagem de todas as outras atividades, né? Então, o catering está funcionando? Ai, choveu, então onde que a gente vai fazer? O ator chegou no horário? Ai, na pós-produção, a gente tem a computação gráfica está funcionando? Então, tudo isso precisa estar sempre ajustado e integrado para que o fluxo corra perfeitamente dentro do prazo que foi previamente planejado e feito, né? Então, eu já tenho mais de 20 anos, né, nessa área, atuando com isso, né? Trabalhei em grandes empresas, e uma que eu tenho maior orgulho de falar foi na TV Globo, que é a maior empresa de comunicação do Brasil, da América Latina, e uma das 5, uma das 3 agora, né, do mundo, né? Trabalhei como assistente de produção, e depois como assistente de direção. Então, depois disso, eu trabalhei com empresas, com grandes empresas também, na área de eventos. Então, trabalhei com grandes empresas como a Dell, como a IBM, e algumas empresas de congressos, né, na área de eventos. Então, fazia ali estandes nos eventos de congressos de cardiologista, também com muitas empresas, como a Unimed, por exemplo, empresas de saúde, né? E aí veio a pandemia, eu estava trabalhando com isso numa agência de marketing em São Paulo, veio a pandemia, então o mundo parou, ficou todo mundo sem saber o que ia fazer, o que ia acontecer, e agora da nossa vida. E eu comecei a olhar aquilo, né? Eu falei, todo mundo, né? Assim como eu, todo mundo teve que se reposicionar e pensar o que a gente vai fazer agora, né? Precisamos pagar as nossas contas.
Então, eu comecei a olhar e vi que o digital já estava crescendo, né, no Brasil, então estava super acelerado, mas depois que ninguém podia sair de casa, cresceu exponencialmente, né. Daí eu comecei a usar e falei assim: "Bom, vou pegar essa expertise que eu tenho do marketing e virar para o digital para entender como que as pessoas usam essas ferramentas, o que que as pessoas querem comprar online, querem ver online, querem fazer online. O que que as pessoas estão buscando, que agora já que não podem sair de casa, não podem socializar mais pessoalmente, não podem comprar pessoalmente, não podem sentir cheiro, não podem tocar, né, estar pessoalmente, presencialmente nos lugares. Que eu entendi que, na verdade, e é o que eu falo muito, as estratégias de marketing, as estratégias de vendas, que é muito o que eu tenho para dizer que é o que vocês vão ver já já, que é justamente essa evolução, são sempre as mesmas. O que mudam mesmo são os canais, né, e o como que você comunica, como que você fala isso. Então, você tem que adequar as ferramentas novas, para você poder ter, avanço e para você ter um resultado melhor, que é o que a gente sempre busca. Então, veio a pandemia, em paralelo a isso, eu criei a UI, né, no plano da pandemia, em 2021, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu nunca prospectei, clientes, eu sempre a não ser, claro, obviamente, no começo, quando eu comecei a dizer e divulgar que eu estava com lançando, essa empresa e esse tipo de serviço, de social media, né, eu comecei a ver muitos clientes por indicação, né, pelo boca a boca, que é a base, uma das bases principais de estratégias de marketing. Então, e junto com isso, eu fui chamada para trabalhar, em atendimento ao consumidor, num aplicativo, que aqui chama aplicação, né, da Heineken. No Brasil estava muito forte, e claro, na época da pandemia, ninguém poderia também sair para um bar, para um restaurante para beber cerveja. Então eles lançaram um aplicativo para trocar notas fiscais, né, as faturas, por brindes. Então, começou muito pequeno, em algumas cidades para fazerem testes, e depois eles viram que aquilo funcionava muito bem e lançaram no Brasil inteiro. Imagina, gente, um país, né, continental gigante. E aí foi assim, a gente passou de 20 e-mails por dia normalmente, passamos para uma média de 600 e-mails por dia. A gente tinha um SLA, que é um tempo de resposta, que a Heineken, né, que a produtora, a empresa, né, a agência mandava para a gente de no máximo 3 dias, a gente já não conseguia mais responder. De uma equipe de 2 pessoas, a gente passou para uma equipe de 15. Eu passei a ser a head dessa comunicação, porque eu havia feito todo o plano de comunicação junto com o meu ex-chefe, né? Como que a gente ia responder para poder agilizar esse fluxo, né? Então, meio que automatizar manualmente essa história, então, porque vinham muitas questões parecidas, e as mais difíceis a gente ia pegando com, vamos dizer assim, mais carinho, né? Para poder, porque aí você vai tratando, porque cada consumidor e cada pessoa é de um jeito, é um CPF, que um NIF diferente, então tem questões que realmente você precisa cuidar é, com mais atenção, né? Então, o que me deu uma experiência muito enriquecedora para entender o que que o consumidor de fato quer, quais são as nuances, quais são os diferenciais, né, de cada pessoa, e saber ouvir, que é muito importante, que é o que eu falo sempre. Você só conta uma boa história quando você sabe ouvir alguém falando, né, ouvir, né. Então, quando você observa também. Bom, e aí um pouco antes disso eu também fui para New York, Film Academy, e me especializei mais ainda nessa parte de contar as histórias, fazer filmmaking, né, fazer filmes com esse ar meio hollywoodiano, uma coisa meio, que você faz, assim, que tenha emoção envolvida, né, que conta aquela história toda, então, mais ou menos isso. Cheguei aqui em Portugal, no final do ano passado, participei de uma premiação do Top of Mind de Portugal e ganhei em segundo lugar de mulheres de negócios, né, então, trazendo a minha ideia era trazer para Portugal, essa história do digital aqui, trabalhar aqui, fazer o que eu estava fazendo no Brasil. Sobre a empresa é isso, né, é uma agência de marketing digital, que são 3 pilares basicamente, só que o core business é vídeo, hoje mais em dia eu faço mais vídeos,
para as empresas, mas também trabalho a parte de branding, que você precisa de um logo, ou de uma identidade visual, ou precisa de rebranding, que é refazer o seu logo, refazer a sua comunicação, ou identidade visual também. E também o trabalho de gestão de redes sociais, né? E eu costumo dizer que que é o que eu coloquei aqui, o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, para mim, o que é importante? Eu vou sempre monitorar se os seus vídeos ou suas redes sociais, se está indo bem, se está tendo um bom engajamento, um bom retorno, porque isso para mim vai virar case de sucesso. Então, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor sempre, e porque para mim isso vai ser a minha venda futura, vai ser o meu a minha prova de autoridade, vamos dizer assim, né? E eu trabalho muito com demanda, então eu chamo sempre de on demand, né? Então, se eu tenho ali, a gente fecha algum negócio, eu chamo aqueles profissionais que eu preciso para aquele momento, e aí eu vou e formo uma equipe para atender cada cliente de uma forma especial. Eu também falo, gente, que assim, os meus orçamentos, né, nunca são iguais, porque primeiro eu preciso entender realmente a necessidade e o desejo do cliente, e aí ali eu construo uma estratégia para aí depois a gente dar início a um trabalho. Mas você faz qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de nicho, Monique? Eu faço, porque como eu falei lá no começo, né, e vou contar aqui um pouco da história da evolução do marketing, o marketing, ele aplica-se a qualquer nicho, são as mesmas ferramentas, você precisa entender principalmente quem é o seu cliente, qual é o nicho do seu cliente, quais são os concorrentes dele, como que aquela forma que se comunica, o que que ele fala, o que que é importante. Então, você fazendo uma pesquisa bem apurada, você consegue montar estratégias para qualquer tipo de nicho. Então, passando aqui um pouco dessa história toda e fazendo esse paralelo sempre para explicar o porquê que é importante a gente investir no digital atualmente, né, principalmente e sempre cada vez mais, eu vou vindo fazendo esse paralelo e essa história, essa timeline, é, e fazendo essa comparação o tempo inteiro. E foi essa forma que eu acho que eu escolhi para a gente, porque é uma forma diferente também, para uma forma de a gente ver de um outro ângulo, né? Bom, e é assim, primeiro que a velocidade e a abrangência são os dois paralelos que, assim, facilmente dá para a gente ver de cara, e é o que vem logo na mente quando você fala o que que quais são as principais diferenças e o que que mudou, né. Então, antigamente era o que eu falei, é o passa-palavra, é o boca a boca, e hoje é o compartilhar. Então, um paralelo que eu gostaria de fazer aqui, que eu falo sempre, que eu tenho conversado bastante, experiência pessoal minha, eu vou falar bastante da minha experiência aqui, que aqui a gente tem o passa-palavra, que no Brasil a gente chama de boca a boca, mas a gente a gente fala para algumas pessoas, né, no passa-palavra, a gente fala para nossa família, a gente fala para um grupo de conhecidos, e quando a gente fala no digital, a gente está, ao invés de falar para 10, 20, 30 pessoas, a gente ali tem a oportunidade de falar para 100, 200 mil pessoas, né? A gente, às vezes, fala para pessoas que a gente não conhece, porque se a gente compartilha nas nossas redes sociais, outras pessoas vão ver, ou a gente tem a oportunidade de falar para pessoas que a gente nem fala já tem anos, né, mas está ali na rede. Então, isso é um dos pontos mais importantes do poder, né, do digital. O outro, antigamente, era o foco no produto, e hoje é o foco no consumidor. O foco no produto era a peça-chave mais importante da venda. Então, o produto tinha que ser o item principal. Claro que a opinião do consumidor e o desejo e a necessidade do consumidor também era levado em consideração, mas o principal era que o produto é que tinha que gerar um desejo no consumidor. Ao passo que o foco no consumidor, hoje o consumidor ele que demanda mais esse desejo. Então, o produto ele é feito a partir
da necessidade, do desejo que o consumidor inspira, que ele fala, né? Então, ele quer criar uma experiência. Então, o consumidor fala assim, estou com vontade de beber um vinho numa vinícola, mas ao mesmo tempo ouvindo uma música. Então, são essas experiências que aí o mercado, as marcas fazem para o consumidor, e aliam as marcas, né, para o consumidor efetivamente concluir a compra do serviço ou do produto, ou fazer também lembrar, que é muito importante, você não ser esquecido. Os canais ilimitados de comunicação, né, eram limitados, né, e hoje é multiplataforma, que a gente chama de omnichannel. Então, antigamente a gente tinha os básicos, né, eu estou falando aqui dos básicos, TV, rádio, jornais e revistas, outdoors. Então, a comunicação aqui era feita, você comprava um espaço, né, e era feita mais diretamente, não tinha muita opinião das pessoas. Aqui você é um pouco mais democrático, né? Você tem as redes sociais, então você fala numa rapidez muito maior, o e-mail marketing é mais personalizado, automatizado, e SEO, que são as ferramentas de otimização de buscas, então ela é muito mais assertiva. Por exemplo, você está num outdoor, você está numa via dentro do seu carro, a gente põe um outdoor da nossa empresa ali, da nossa marca. Qualquer pessoa está passando ali, você está botando um anúncio de uma bolsa, de um sapato, de salto alto, bico fino, mas ali naquela via, essencialmente, estão passando pessoas que estão, homens de negócios que estão indo trabalhar. Então, aquele outdoor não está comunicando. É claro que, obviamente, os meus amigos marqueteiros e publicitários, né, eles faziam uma pesquisa daquele trajeto e quem é que passava ali, na sua maioria, né? Mas não se compara essa assertividade de que você chegar lá quando você for dar um boost no seu Instagram e você falar, eu quero mulheres de 30 a 45 anos que moram em Portugal e trabalham na área de entrepreneur, sabe? São empreendedoras, então não tem essa comparação. Dentro disso, também, uma coisa ligada à outra, tem a comunicação que é unidirecional e bidirecional. Que é isso, né? Unidirecional, como você não tem esse retorno imediato, você não tá vendo essa temperatura, né? É, você, a comunicação ficava um pouco mais passiva. Você colocava o seu anúncio no outdoor, na televisão, você não sabia se a pessoa tinha, por exemplo, na TV, entre uma novela e outra, um filme e outro, se essa pessoa estava vendo o teu anúncio, ou tinha levantado para ir ao banheiro, a casa de banho, ou, né? Ou estava ali realmente consumindo o tanto que você tinha pago ali para estar ali, né? Aqueles segundos, 30 segundos, um minuto, né? Então, o consumidor ele tinha realmente um papel mais passivo, ele não interagia muito. Ao passo que hoje em dia, no digital, os consumidores eles opinam diretamente, né? E aliás, aqui um parênteses muito grande, assim, porque o consumidor ele pode ser o seu maior amigo e companheiro, parceiro, como ele também pode ser o seu algoz. Então, a gente precisa ali ter um carinho muito grande e é uma linha sempre muito tênue e de muito cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente pisar na bola, se o consumidor não gostar de alguma coisa, ele vai falar mal e ele vai te largar sem problema nenhum, ele vai trocar você. Então, isso possibilitou que há uma verdade. Quando alguém te indica alguma coisa, ou vai lá por exemplo, eu coloquei aqui o Google Maps, né, ou vai lá no Google Meu Negócio e vai dar a sua classificação e avaliação publicamente, é muito genuíno. Porque a pessoa vai falar a verdade e não está ali sendo paga para nada. Então, ela vai falar o que ela realmente acha. E força o dono da marca, o business, a mudar um posicionamento, se explicar para se defender, né? Ou então, se a pessoa também não fala nada, não responde, também não é muito bem visto. Então, força um posicionamento. Então, isso hoje em dia mudou muito, porque as pessoas, os consumidores, eles aguardam essa resposta
da marca ou do serviço, né? Então, isso mudou bastante. O digital ajudou isso também, né? Essa rapidez. Então, você está lá e está vendo, você muda na hora. Ao invés de você ver um jornal, uma TV, aí você vai lá para depois entender que aquele lugar não é bom ou que aquele produto não é bom, você ali já no Google, nas avaliações, você já olha e já fala, ah, não, não é para mim. Você já nem perde seu tempo indo lá ou consumindo. Outra coisa importante que a gente tem visto muito hoje em dia, que, né, tem acontecido bastante, e muitas pessoas têm feito até detox de redes sociais e tudo mais, é essa coisa de celebridades e influenciadores digitais, que aqui a gente tem que caminhar um pouco com bastante parcimônia. Não vou entrar nesse assunto porque não é aqui o nosso tema, mas mudou um pouco isso, e que foi, eu vou falar a parte mais interessante, a parte boa dessa história. Por quê? Porque quando a gente usava, né, há um tempo atrás, somente celebridades, ainda não existiam os influenciadores digitais, é, a gente idealizava aquele modelo de vida perfeita e inatingível somente. Eu coloquei a foto aqui do Cristiano Ronaldo, e ele, por um acaso, vou dar até aqui uma curiosidade para vocês, eu pesquisando, ele é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram, hoje em dia, mundialmente, né? Ele tem 641 milhões de seguidores no Instagram, né? Então, ele põe essa foto foi de ontem, eu coloquei aqui, atualizei, eu quis trazer bem atualizado, e essa foto está com 5 milhões e 800 mil curtidas e 50 mil comentários, né? Então, você vê, é uma foto que não nem está dizendo muita coisa, né? Mas, assim, a gente ainda tem essa tendência, neurociência explica isso, de ter as pessoas para tornarem modelos para a gente, né? Para a gente seguir. Só que aí vieram os influenciadores digitais, que são essas pessoas que eles começaram a ter essa voz e esse espaço através das redes sociais, de seus canais, ligar os smartphones, né? E conseguir dessa forma mais autêntica. O que é essa forma autêntica, né? Eles falam besteira, eles fazem coisa engraçada, eles erram muito, eles sofrem, dão coisas erradas na vida deles. Então, o que aconteceu com isso? Houve uma humanização e eles começaram a formar essas microcomunidades próximas a eles, porque as pessoas olhando falaram assim: epa, peraí, essa pessoa é parecida comigo, porque ela também é depressiva, porque ela também não tem dinheiro, tá passando por uma dificuldade, porque ela também se irrita com alguma coisa que nem eu. E aí ela começou a se identificar. Então houve essa identificação e essa humanização. Então você passa um pouco. É claro que as celebridades ainda têm sua importância hoje em dia, né? Mas você tira um pouco esse peso de você querer ter essa vida perfeita, mas que você também fica ok de ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? E aqui eu trouxe dois influencers que são os maiores aqui, que a revista Forbes, né? Saiu uma matéria da Forbes aqui de Portugal, que é a Margarida Corseiro, que tem 1,8 milhões de seguidores no Instagram, e o Antônio Castro, 1,1 mil milhões de seguidores no Instagram. Jovens, bonitos, né? Então, assim, é aquela questão, né? A gente tem os influenciadores e tal, mas ainda continua sendo tendo um pouco essa questão de idealizar, né? Pessoas bonitas e jovens e bem-sucedidas e tudo mais. E aí, dentro dessa questão também do diferença e por que, né, que o digital hoje ainda assim traz uma facilidade e uma importância para a gente pensar com carinho, para utilizar no nosso negócio as ferramentas que ele nos dá, né? Tem a questão financeira também, né? Antigamente, quando a gente está falando aí da televisão, dos jornais, revistas, cinema e tudo mais, era muito mais caro. Porque para você fazer um comercial, né, é caríssimo. Você tinha que contratar equipes grandes, não era qualquer pessoa que fazia, então eram câmeras enormes,
eram ilhas de edição de finalização em alguns lugares específicos. Então, para você ter uma estrutura, você tinha que ter uma casa, um local enorme, porque eram peças grandes, eram equipamentos grandes, então tudo isso ia demandando estrutura, profissionais que tinham que entender daquilo, não tinha a informação e a velocidade de informação que hoje tem, que a gente consegue entrar no YouTube da vida e tem um monte de tutorial para a gente entender, não tinha a facilidade de ter aplicativos, aplicações, formações online para a gente ter essa informação e aprender, até ser um pouco autodidata, ir lá e aprender, como tem hoje em dia, né? Então era muito mais difícil. E hoje, acho que hoje tudo isso que eu falei é muito mais de realidade, muito mais fácil. Você vê aí os gajos, né? Os meninos e as meninas hoje em dia, novinhos. Você pega um computador, você pega um smartphone, um telefone eu mesma, os meus vídeos todos, eu trabalho com mobile, então é tudo feito com celular, né? Você tem, então, obviamente, um bom celular, e trabalhar com um software bom também, minimamente, para você poder ter um bom resultado. Mas você consegue ter aí, é muito mais acessível, com orçamentos infinitamente mais baixos, se comparados, inclusive, até hoje, para você comprar um espaço publicitário nas TVs, é muito mais caro ainda hoje, né? E aqui eu trouxe uma só de curiosidade também, o anúncio mais caro que já teve na história foi esse da Nicole Kidman com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, que fez as Panteras, que fez o Spartans também. Foi 33 milhões de dólares e foi há 20 anos atrás, em 2004, que eles fizeram, e foi uma ideia do Moulin Rouge, que na época a Nicole tinha feito o filme e tal, e é um comercial da Chanel, Chanel número 5 do perfume. Então, é mesmo mais de curiosidade para trazer. Claro que as peças publicitárias e os anúncios não era esse valor todo, mas aqui é só mesmo para, assim, de curiosidade mesmo. E aí, gente, trazendo um pouco mais para o lado das redes sociais mesmo, as diferenças das redes sociais. Então, botando um pouco na prática toda essa história do digital, do marketing digital, aonde que eu vou usar? Então, assim, tá bom, Monique, eu já entendi qual que é importante o digital, que é importante, que é um pouco, que é mais fácil do que antigamente, tanto no plano orçamentário, como de alcance, né, de falar para mais pessoas, de ficar mais conhecido. Então, qual rede social que eu uso, né? Aí o que eu trouxe assim, um breve panorama bem rápido, porque assim, você pensa que você vai usar a mesma estratégia em todas as redes sociais. Não. Primeiro que as redes sociais, elas têm públicos diferentes, não são as mesmas pessoas que usam. Aliás, até pode ser, mas a comunicação, a forma de comunicar é um pouco diferente. Então, por exemplo, o Facebook. O Facebook, ele usa mais, as comunidades são muitos grupos, né? São muito importantes. Ali nos comentários você pode compartilhar, ou partilhar fotos, links, vídeos. Já no Instagram, por exemplo, você já não consegue isso, né? Então, e são pessoas um pouco mais velhas que gostam de usar, porque gostam de entender o que se passa ali no seu entorno, vamos dizer assim. O Instagram, ele é mais visual, né? Então, claro que, obviamente, o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, ele constantemente está repetindo isso e falando isso. O Reels é a primeira ferramenta e a mais indicada se você quer engajar e que você quer ter o maior alcance possível da sua conta no Instagram. Então, faça vídeo, faça Reels, né? Seguido de carrossel e stories. Então, os vídeos bem feitos, com uma qualidade boa, a mesma coisa com as fotos, a gente vai falar sobre isso também. E o Instagram, ele tem um lado um pouco mais profissional. Ali é uma rede social que você consegue falar mais profissionalmente e diretamente. Aqui é para vender mesmo. Estou vendendo essa caneca, aqui estou vendendo essa bolsa, estou vendendo meu serviço de marketing digital, estou vendendo, enfim,
minha loja de roupa. Então, ali você consegue dividir bem, as pessoas entendem muito bem e aceitam isso muito bem, né? E os stories é aquela parte que você humaniza, que como não é um vídeo editado, ou uma foto bem feita, ou tudo muito posado, é uma coisa mais humana, então é mais ali a vida como ela é. E aí acaba que isso aproxima, e aí vem aquela história um pouco dos influenciadores digitais. Não é que todo mundo é um influenciador digital, mas a pessoa, para ela comprar o seu produto, adquirir, ou pelo menos usar, né, ou pelo menos gostar e te seguir, te acompanhar, ela precisa ver em você alguma coisa que desperte uma conexão. Então, os stories acaba fazendo isso. E aqui eu queria abrir um parênteses, assim, bem claro com isso, porque a gente tem, eu vou me adiantar um pouquinho, a gente tem 2 tipos de seguidores aqui, eu gosto sempre de falar isso, já me perguntaram isso algumas vezes, né: "Ah, Monique, mas eu quero vender". Muitas vezes falam assim: "Ah", porque eu sempre pergunto: "Qual que é o seu objetivo? Posicionamento digital, venda, portfólio?". Depende, né. "Ah, eu quero vender. Quero vender, eu quero ganhar seguidor", né, então quero vender. Então assim, aí a minha estratégia eu sempre faço de um jeito que você tem esses 2 tipos de seguidores e 2 tipos de pessoas que estão ali te vendo. Primeiro um que é o cliente final, de fato, que é a pessoa que vai lá e vai de fato, comprar o seu serviço ou seu produto. E o outro é o que vai te ajudar, que nunca vai comprar seu produto nem seu serviço, nunca, mas ele vai te ajudar a disseminar a tua marca. Ele vai te ajudar a engajar. Ele vai ser a pessoa que ele vai é, compartilhar, vai mostrar para alguém, para um amigo ou para alguém, ou vai compartilhar na rede social dele, nos stories, alguma coisa, e vai dizer assim: olha, que interessante, tem essa pessoa. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai amplificar a tua mensagem. Então, assim, não desperdice esse grupo de pessoas também. Fale para as 2 pessoas, porque uma complementa a outra. Fechando parênteses, voltando aqui, o LinkedIn, ele é voltado para o âmbito profissional. Ah, Monique, então se eu quero falar sobre a minha empresa, se eu quero vender o meu produto, eu vou falar no LinkedIn. Sim e não. Mas não, porque o LinkedIn é a estratégia ali, é construir essa autoridade e credibilidade mais no âmbito pessoal do que até mesmo do âmbito empresarial. Então, ali você geralmente, se vocês prestarem atenção, vai lá no LinkedIn, depois que a gente terminar aqui, agora não, depois que a gente terminar, vocês vão abrir e vão ver que são histórias muitas vezes de superação. Eu trabalho na melhor equipe, eu fiz um evento maravilhoso, o melhor evento, melhor do que o de todo mundo. A minha empresa é a melhor, eu fui recepcionada no melhor evento, na melhor. Então, assim, tem sempre essas histórias que você conta que é muito vitorioso, é sempre assim, mas que está construindo ali uma autoridade e sempre você fazendo a sua autopromoção. Claro que você está usando um pano de fundo, que é a sua marca, que é a sua empresa, né? Mas o foco principal é sempre a pessoa que está ali postando. Então, assim, o Instagram ainda acaba sendo o melhor protagonista da sua marca, para você colocar. E temos o TikTok. O TikTok é aquela linha descontraída, ainda é muito jovem, embora eu já tenha ido a algumas palestras da VP do TikTok lá no Brasil, e ela tenha falado que está em constante tentando essa mudança de reposicionamento para que fique um pouco mais parecido com o Instagram, para que fique um pouco mais, vamos dizer assim, sério, né, e mais corporativo, mas os jovens mesmo que usam, e aí e são memes, e são vídeos mais engraçados, ou então vídeos calorosos, né, enfim, não tem muito, é mais para viralizar mesmo, se você quer ou viralizar, ou alguma trend, ou usar. E aí é um dos artifícios que a gente tem no marketing digital, né? Pegar alguma trend, um meme ou alguma coisa engraçada e trazer isso para tua marca, né? Para fazer um vídeo, alguma coisa. Então a gente busca no TikTok e traz ou para o Instagram ou para outra rede.
mas o TikTok tem mais essa função mesmo, jovem e de trend, de viralizar mesmo, mais do que contar a tua história, do que vender diretamente, propriamente dito. E aí, aqui, é o que eu gostaria mesmo de dizer, que é o que como eu falei lá no início, né, o que eu queria deixar aqui bem registrado, e aí é uma atenção que eu tenho reparado um pouco aqui no mercado daqui, né, que são os vídeos, né, e as fotos. Principalmente os vídeos, que é o meu trabalho principal, né, aqui, tem que ter vídeo de boa qualidade, gente. Gente, presta atenção, precisa ter vídeo de boa qualidade. Precisa limpar a câmera, por exemplo, sabe? Precisa, saber contar uma história, porque, assim, não é a gente não tá falando de slide show, né, porque, assim, você vai fazer um vídeo de slide show, você pega várias fotos. Eu sou, gestora imobiliária, então vou vender tô vendendo um imóvel aqui. Aí pego várias fotos e pode me xingar agora, gente, porque eu vejo muito isso aqui, desculpa, mas eu vejo muito. Mas aí pega várias fotos aleatórias e põe lá em cima de uma batida de um, pega um template já de um aplicativo, uma aplicação, e põe tum, 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 tum. Não põe uma legenda e põe T1, T2, não sei o quê, 2 milhões de euros. Ou então, sei lá, 400 mil euros. Gente, são 400 mil euros, né? Vamos tratar um pouquinho melhor essa comunicação. Se você quer vender uma coisa, mesmo que você queira vender uma coisa de 20 euros, né? Assim, a gente precisa tratar um pouquinho melhor o nosso consumidor, né? Porque o consumidor quer ver uma coisa bonita. Você não gosta de ver coisa bonita? O consumidor também quer ver uma coisa. Seu cliente também quer ver uma coisa bonita, bem elaborada, para você também convencer, ainda mais um negócio desse caro, né? Então, assim, conta uma história envolvente, sabe? Mostra uma experiência, mostra ali, caminha pela casa, mostra como que pode ficar, faz com que o consumidor ou o cliente em potencial se projete naquele espaço, se veja naquele espaço, vivendo naquele lugar, né? E veja quais são as coisas boas que aquilo vai trazer para ele. Aí a coisa muda de figura, né? Porque, por exemplo, uma coisa, a gente vê nas lojas, né, os manequins nas vitrines. Por que os manequins foram inventados? Por que os manequins são magros e por que os manequins estão sempre combinando, tem essa proposta do visual merchandising? Porque quando você olha para o manequim, você está ali e você automaticamente se projeta dentro daquela roupa. Você olha e você fala, nossa, é para isso. É para provocar esse desejo da gente se ver ali e se ver tão bonito quanto, né? Então é a mesma coisa. O paralelo de sempre vai e volta, né? Que é o digital e do presencial, ou do tradicional, né? Ou analógico. Então, é sempre a gente ir buscando isso, né? Porque tudo da forma que a gente comunica, né? E outra, se a gente está querendo buscar um cliente, um público A, um público A mais, triple A, que a gente chama, como que a gente vai falar isso? A gente vai botar uma foto sem foco, uma coisa, sabe? E outra, contextualiza, sabe? Escreve um texto, não precisa ser uma legenda gigantesca, escreve um texto, sabe? E conta uma história, olha, T2, não sei aonde, no lugar X, em frente a não sei aonde, com o barulho do passarinho, o ar puro, a tantas horas, sei lá, não sei de Lisboa, enfim, um exemplo aqui. E aí você vai pegando, claro que aí o cliente, a pessoa que trabalha com isso, se entende muito melhor, né? Vai pegando os highlights que fazem aquilo vender e vai pontuando aquilo que faz todo a história, né? Que aí sim, é isso, é o storytelling, na verdade, né? Que é contar essa história envolvente, que vai reter a pessoa, que vai emocionar do início ao fim, e que no fim, né, preferencialmente, se essa pessoa não converter a venda neste específico, pode ser que converta a venda em outro produto, e isso eu estou falando aqui o exemplo de um apartamento, mas pode ser
um carro, uma bolsa, uma viagem, um restaurante, né? Se ela não vai comer naquele dia, ela vai comer em outro dia, se ela não vai comer aquele prato específico, vai comer em outro. E, mais importante também, né? Ou tão importante quanto, se ela não vai ali, se ela não for, ela vai indicar para uma outra pessoa. É aquilo que eu falei, né? Que é aquele outro grupo, né? Pode ser que ela não consuma, mas ela indica outra pessoa. Então, é importante você fazer uma coisa de qualidade. É muito importante. E contextualizar, contar essa história. E aí, rapidamente aqui, vendo tudo isso, assim, para a gente ainda ficar mais certo e sair daqui com certeza absoluta que o digital ajuda muito mesmo, são os números, né? Porque contra fatos e números não há argumentos. Então, eu trouxe aqui para a gente um gráfico, né? Que aqui são as redes sociais mais, os países que mais usam as redes sociais na Europa, e aqui a gente tem a Suécia, a Noruega, Reino Unido e Portugal, que está com uma taxa de mais de 80%. E o que esse gráfico diz para a gente? Que cada vez mais as pessoas estão nas redes sociais e estão utilizando essas redes sociais. Então, por que as marcas, os produtos, os empresários, os empreendedores, as pessoas não estão ainda usando e abusando do seu negócio nas redes sociais, né? Por que não estão ali se mostrando onde as pessoas estão, né? Então, assim, é óbvio que isso daqui, então, assim, precisamos usar isso. Então, há aí uma vastidão, é o tal do oceano de possibilidades, né, que o pessoal costuma falar, né? Então, está cada vez mais crescendo. Então, se as pessoas estão lá, por que nós não estamos? Né? Quando você não está, o teu concorrente pode ser que esteja. As mais usadas são o WhatsApp, YouTube e o Facebook, né? O WhatsApp, claro, por motivos óbvios, são mensagens, né? Então, é claro que vai ser mesmo uma rede muito utilizada. Tem o status do WhatsApp ali, que a gente pode colocar alguma mensagem, algum post, alguma coisa. Você consegue colocar um link ali, que você consegue clicar e te direcionar para algum lugar que você queira, ou para o seu site, ou para a sua rede social. Mas é basicamente mesmo para você conversar, ou você pode simplesmente fazer as listas de transmissão ou grupos, né, fechados e tudo mais, e você pode também enviar promoções, campanhas, né, para aquelas pessoas de tempos em tempos, a gente chamava de folder, né, mas um digital, e manda para aquelas pessoas também, funciona muito, né. O YouTube de vídeos, muita gente ainda vê filmes e tudo mais, e programas também de TV, é importante também, e o Facebook por conta daquela ainda de comunidade, ainda de ver coisas mais próximas, quem está fazendo o quê, isso. E aqui é um investimento que eu falei assim, bom, tá bom, tudo bem, as pessoas estão usando as redes sociais, está cada vez mais tendo um aumento, mas como é que está esse investimento? Está crescendo? As pessoas estão botando grana? E que a gente quer saber, né? Como é que está aí o dinheiro, né? Então, teve esse aumento, eu pesquisei, teve esse aumento de 35% do investimento de 2023 para 2024 no digital, né? Nas campanhas, em publicidade. Então, as redes sociais lideraram esse aumento. Acho que também por conta da facilidade, você pode dar um boost ali e qualquer valor que você queira, você não precisa de ninguém, não precisa de uma campanha, de uma agência, qualquer pessoa pode fazer isso, e também não precisa ser um produto ou nada, às vezes ela quer mesmo fazer pessoalmente, né, quer fazer uma campanha sua, pessoal, não precisa, porque eu quero ganhar mais seguidores, então pode fazer. Publicidade e vídeo, né, o Google aqui é maravilhoso, o Google na Europa é maravilhoso, o Google Ads é muito utilizado, principalmente o Google, ali a parte do Google Meu Negócio também, as avaliações do Google são bem importantes e geralmente as marcas, eu faço isso muito aqui, né,
Eu tenho muitas avaliações, eu gosto muito de avaliar, eu tiro foto sempre dos lugares que eu vou, das comidas, e sempre avalio. Então, e as marcas, os restaurantes, os lugares, assim, na sua grande maioria, respondem. Respondem. Ao passo que nas redes sociais, como no Brasil, é o contrário. No Brasil, respondem nas redes sociais e no Google não. Aqui é o contrário, aqui no Google responde, nas redes sociais não. O marketing de conteúdo, que é essa coisa de influência, né, e tudo mais, e a publicidade nativa, que são essas publicidades que elas aparecem para a gente, assim, meio que se mistura ali no que a gente está vendo, então não dá para a gente meio que perceber muito bem se é uma publicidade paga ou não. Então, por exemplo, aquelas matérias que são pagas, que a gente está num site vendo, aí aparece uma matéria paga com um título chamativo e curioso que desperta a nossa curiosidade. Então, esse é o que tem menos, mas ainda tem. E aí, o tráfego pago ou o tráfego orgânico? Monique, o que eu faço então? Dito isso tudo aí, afinal de contas, né? O pessoal está investindo mais dinheiro, a gente está vendo que está aumentando o número de pessoas nas redes sociais e no digital, mas eu faço o quê? E é aquilo que eu meio que já falei, né, e que eu vou corroborar aqui, as duas coisas. Não tem uma única coisa. O marketing, ele é um conjunto de estratégias. Ele não é uma coisa só, você vai fazer só e-mail marketing, você vai fazer só folder, você vai fazer só patrocínio de evento, você vai fazer só rede social. Não tem isso. Você faz um conjunto de coisas dentro das suas possibilidades e dentro da sua comunicação e da sua estratégia. Então, você vai vendo ali, você monta, vê o que é preciso, mas são várias coisas, né? E o tráfego pago e o tráfego orgânico, eles acabam se complementando, porque o tráfego pago ele é mais imediato. Então, vamos supor, por exemplo, eu quero abrir uma loja nova numa cidade nova e eu preciso que as pessoas saibam e vão lá no dia da inauguração. Tráfego pago. Muita gente vai receber e vai a chance de aparecerem lá na sua loja e tem uma campanha, por exemplo. Estou com uma campanha aqui de carros com promoção de taxa promocional para financiamento. Vai fazer tráfego pago, porque a campanha geralmente ela é mais curta, né? Ela tem um período sazonal, então faz tráfego pago. Então, assim, ela atinge mais gente mais rápido, né? E ela é mais fugaz também, né? É mais rápido. Agora, o tráfego orgânico é uma estratégia ao longo prazo, né? Ela demora mais a ter resultado, porque ela é uma construção, que ela você vem conquistando, fidelizando o cliente e também partindo na confiança, construindo a confiança, né? E aí a pessoa ela compra de você, aí depois que ela precisar de novo, ela compra de novo e mais uma vez ela partilha dessa opinião, ela indica para outra pessoa. Então, olha aí, sempre a indicação como é importante. Então, as duas coisas juntas, elas se complementam. Então, eu diria, no fim das contas, que se você puder fazer o tráfego pago, destinar tanto para o Google quanto para as redes sociais, junto, claro, com o tráfego orgânico, ter uma constância nas postagens, fazer uma estratégia sólida, né? Postar uma coisa sobre um dia sobre uma coisa, um dia sobre outra. As coisas têm que ter conexão, né? Você tem que contar uma história também, não é só com vídeo, mas é contar uma história. Tudo tem que conectar e ter a ver, né? Então, as duas coisas se complementam. E aí, afinal, como acelerar meu negócio com o marketing digital? E aí, gente, com tudo isso que eu acabei de falar aqui, né, nesse tempo que eu estou aqui falando, né? Então, assim, é o conjunto de estratégias, sabe, que você vê que mais se adequam a você, com a ajuda de uma pessoa, um estrategista digital, uma pessoa do marketing, uma agência, um especialista, preferencialmente, que você confia, e que te ajude a te dar esse caminho, né?
e você vai vendo o que faz sentido para você. Primeiro você vai lá e elenca quais são as suas prioridades e quais são o que você precisa, quais são as suas necessidades, e aí dentro disso, junto com essa pessoa, vocês vão traçando as melhores estratégias. O tempo inteiro você precisa fazendo testes, porque o que funciona para você, vamos supor que você tem um restaurante, e aí a outra pessoa também tem um restaurante, você está vendo que aquele restaurante, eles fazem vídeos engraçados e na cozinha, só que você vai ver um outro vídeo, não são vídeos são outros tipos de vídeos, vídeos mais clássicos e que mostra só uma imagem. Então, assim, às vezes o mesmo produto, o mesmo nicho, o mesmo segmento, as duas pessoas elas falam de formas diferentes e conectam de forma diferente. Então, você precisa fazer testes, precisa ver o que a sua audiência gosta, o que deu certo, o que não deu. É o tempo inteiro você usando esse termômetro. Por isso que o interessante também do digital é isso, é você ter essa resposta mais imediata, porque no momento que você vê que não deu certo e que começaram a chover reclamações nos comentários ou ali próprio nas avaliações do Google, aí você já reorganiza a rota, né? Não, aqui nesse caminho não dá. Então, você pode rapidamente mudar, porque o importante aqui não é errar. Errar, todo mundo vai errar, a gente vai errar, porque ninguém nasce sabendo, né? Ninguém explicou, nem o Bill Gates sabia o potencial e o quanto que ele ia mudar o mundo, né? Então, assim, a gente não sabe da onde que a gente vai levar, só tentando e testando mesmo, né? Então, o importante é quando a gente erra, é a gente mudar rápido. Esse é o importante, não ficar preocupado em errar. Preocupado é mudar rápido. Se deu algum problema, então vamos aqui reverter, remeter. Acho que é isso, né? Sônia, me ajuda. Agora eu já não sei, eu já estou meio assim. A conclusão, acho que é isso. Bom, mas Sim. só para eu concluir, não sei quanto tempo falta. Nós já estamos naquele período que inicialmente eu tinha referido para perguntas e respostas. Não faz mal, está tudo certo. Não temos ainda que eu tivesse dado conta de nenhuma pergunta no chat, mas fiquem todos à vontade de as colocarem, porque eu estou aqui assim em back-office e ajudo a Monique lendo a pergunta e a Monique com certeza responderá. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Monique. Portanto, talvez aqui uns 5 minutos para dar tempo das pessoas conseguirem participar. Portanto, é como se quiser continuar. Então, eu vou só concluir o que eu já estava mesmo ali dizendo, né? Que, assim, bom, a conclusão é o seguinte: o mercado de Portugal, pelo todo esse estudo que eu fiz, essa pesquisa rápida, né, está crescendo de uma forma brutal, né? Os redes sociais, a gente viu ali que um dos países está ali nos 80% de países da Europa que têm mais utilizado as redes sociais, né? Está crescendo bastante, o investimento também está crescendo. A cada ano que passa, o investimento em marketing, em publicidade também está crescendo. Então, se você não está investindo, o teu concorrente possivelmente está, então é um ponto de atenção para ficar atento, né? É preciso ter estratégia para fazer qualquer coisa, não é um videozinho, não é uma qualquer foto, não chegar, postar, vou postar aqui, fazer e postar, porque qualquer pessoa sabe mexer no Facebook ou no Instagram ou no Google. Não é. Tudo, quando você vê alguma coisa que te encanta na rede social, veja com outros olhos. Aqui eu faço com vocês e chamo aqui a atenção para uma reflexão. A partir de agora, quando vocês virem um vídeo, um anúncio no Instagram, no Facebook, no Google, percebam como que aquilo foi feito, se está tremida a imagem, se está fora de foco, se tem um texto, se está chamando atenção de alguma forma, se tem pessoas bem arrumadas,
se a comida tá bonita, se o lugar tá bonito, se a imagem tá boa. Então, assim, tem um pouco dessa percepção, porque aí vocês vão ver, nossa, eu gosto de ver coisa bonita, eu gosto de ver coisa bem feita. Então, se você gosta de ver, o seu cliente também gosta de ver. O seu cliente também quer ver coisa bonita. Não é à toa que os astros de Hollywood, das novelas, eles são sempre bonitos. Então, assim, né? É uma coisa que, infelizmente, não dá para a gente lutar muito, né? A regra social, e aí a gente parte para questões filosóficas, que não é o tema também aqui. Então, assim, pense nisso, se coloque nesse lugar. Né? Pô, se eu gosto de ver coisas assim, se isso me chama atenção, então, como que eu vou chamar a atenção das pessoas que eu quero chamar a atenção para o meu negócio? É fazendo tão bonito também, né? E a mesma coisa, se o seu cliente gosta de comprar o melhor que pode, você também quer comprar o melhor, né? É a mesma coisa, né? Se você quer, o teu cliente também quer. Então, mostre o melhor do seu produto, sabe? O melhor que você pode mostrar do seu produto. Ah, Monique, eu não tenho grandes dinheiros para investir, eu não posso fazer com aquele videomaker que eu acho maravilhoso, ou eu não posso fazer uma campanha para colocar 200 euros no Google, eu não posso fazer isso, mas então faça como você pode, sabe? Faz do jeito que você consegue, né? Porque alguém vai ver, o seu cliente vai ver e vai dar certo, e vai dar certo. Daqui a um pouco você vai estar podendo fazer como você realmente, de fato, gostaria de estar fazendo. E aqui, assim, uma coisa que é interessante e é importante também lembrar, e eu sempre ponho isso como um mantra, né? Todo mundo começa do zero, e, inclusive, a pessoa que você mais admira hoje em dia, um dia também começou do zero. Então, acho que é isso. Assim, Monique, pensa um pouco da gente. Diga. ora bem, peço desculpa interromper, mas temos aqui já algumas perguntas e como estamos rapidamente a chegar ao final do webinar, eu se calhar leio e a Monique depois acha que assim está bem? Acho. Pronto, então vamos lá. A primeira pergunta que temos aqui, temos pelo menos quatro que eu tivesse visto. A primeira é do João Fernandes, e ele pergunta quais as expectativas e estratégias para o mercado B2B em Portugal. Para o mercado? B2B em Portugal, business to business em Portugal. O mercado B2B é o que eu mais gosto de trabalhar, na verdade. Né? Então, eu acho que tá bem crescendo mesmo e está aceitando melhor. Por isso mesmo, né? Porque é um mercado que é mais fácil de lidar, você lida com grandes orçamentos maiores, né? E é mais fácil também de você conseguir trabalhar com pessoas e convencer as pessoas a trabalharem com o digital. Então, assim, você tem uma equipe maior, você consegue fazer com que as pessoas tenham outro entendimento, sabe? Do que quando é o consumidor final. Então, eu acho que está em crescimento bastante. Eu gosto muito de trabalhar com B2B. Muito bem. Eu creio que não vamos ter tempo de fazer todas, mas eu vou avançar com a próxima. Portanto, temos aqui a Maria Margarida Matos, que faz uma pergunta muito específica e eu vou, de qualquer forma, colocá-la. A Maria Margarida pergunta: haverá alguma hipótese de indicar quanto pode ganhar em publicidade online um influencer com 500 mil seguidores? Olha, na verdade, hoje em dia não se vê muito o número de seguidores, mas sim o alcance que a sua conta tem. Então, se você for lá, se você tiver uma conta profissional, que não seja pessoal, lá tem nos seus dados, lá tem o número de alcance que a sua conta, já logo no Instagram, por exemplo, tem o quanto que você, de número de pessoas que a sua conta alcançou. Quando você faz o seu Media Kit, isso é importante, porque quando você manda para alguma pessoa, para você fazer essa parceria ou para você fazer esse tipo de venda, eles vão ver isso. Porque muitas vezes a pessoa ela recebe o seu conteúdo, ela não segue você, ela dá like, comenta ou manda, compartilha com alguém, mas ela não necessariamente te segue. Então, uma média, mas não varia muito com isso, com o número de alcance, né, de pessoas, assim, mas depende, tem gente que ganha por post, às vezes, cento e poucos euros, às vezes ganha com 500 mil seguidores, depende muito do alcance mesmo, mas varia tanto, depende do que seja, às vezes
sei lá, 500 euros, não sei, mas é uma coisa muito da minha cabeça, assim, números absolutos é mais difícil de dizer. Muito bem. Então, obrigada. O Paulo Ribeiro pergunta: para o mercado português, considerando o retorno das diferentes redes sociais, quais as redes sociais com melhor barra maior impacto no segmento 50 mais? Meu segmento. Por um acaso. Olha, peraí, desculpa, pergunta de novo, Sônia, que eu até fiquei Ora bem, é o impacto, não é? Pronto, para o mercado português, considerando o retorno das diferentes redes sociais, quais as redes sociais com melhor impacto no segmento 50 mais? Olha, eu poderia dizer que baseado somente na idade, seria o Facebook, né? Que é o que as pessoas 50 a mais usam. Mas, como eu falei, o Instagram ele é mais um posicionamento para você mais corporativo. Então, as pessoas, quando elas querem ver alguma coisa para consumir, elas buscam mais o Instagram, normalmente, né? Então, falaria ou o Facebook ou o Instagram. Como geralmente você, quando você faz algum post, você consegue, porque a Meta te dá essa opção de você postar nas duas redes simultaneamente, sem perder tempo nenhum, você posta em um e automaticamente posta no outro, então é uma saída, né? Você posta nos dois. Muito bem. Então, entretanto, os participantes começaram a ganhar algum entusiasmo. Pronto, é normal, acontece sempre. Eu vou fazer a última pergunta da Elizabeth, porque entretanto já são 16 horas e temos que encerrar, porque há outros webinars a seguir. A pergunta da Elizabeth é: olá, Monique, a ideia que tenho é a seguinte: nesta mudança barra revolução digital, devemos adotar novas estratégias de marketing, mas é preciso compreender como fazê-lo e investir no marketing digital, sobretudo onde o marketing tradicional já não dá resposta. Não é bem uma pergunta, eu acho que é mais uma afirmação, se calhar é uma reflexão que a Elizabeth pretende fazer com todos, o que também é importante. Não sei, Monique, se quer comentar. Na verdade, assim, se você consegue usar as duas coisas, né? Porque não abrir mão do marketing tradicional, vamos dizer assim, porque você ainda consegue hoje o impresso, é o importante, você fazer um flyer, né, ainda e sair distribuindo, você fazer um outdoor é importante ainda. Isso depende muito da estratégia que você quer utilizar. Então, depende de cada objetivo que você quer usar, né? Qual que é o seu objetivo? Você pretende o quê? Vender aonde? Você quer falar com quem? Então, se você puder aliar, tiver fôlego financeiro, né, e puder aliar as duas estratégias, aí é sempre o ideal. Muito bem. Ok, a Elizabeth acabou por dizer um bocadinho mais à frente que sim, foi uma reflexão, foi isso mesmo. Com muita pena nossa, temos muita gente a agradecer no chat a prestação da Monique. Eu agradeço também da minha parte, da minha e da parte da CCIP. Antes de finalizar a sala, queria só acrescentar mais duas informações que são importantes. A primeira delas é este webinar, a gravação deste webinar vai ficar disponível no canal YouTube da CCIP, portanto, fica público. Quando ficar disponível da parte da CCIP a todos os participantes que deram autorização de partilha de dados, nós enviamos o link dessa gravação e também a apresentação que a Monique fez. Creio que é tudo. Portanto, resta-me agradecer. Muito obrigada, Monique, correu muitíssimo bem. Obrigada a todos pela participação. Não deixem de acompanhar as diversas atividades e iniciativas que a CCP vai tendo. São muitas, felizmente. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Monique. Da minha parte, está tudo dito. Eu quero agradecer, claro, obviamente, muito obrigada. Obrigada, eu estou vendo aqui os comentários agora. Eu consigo ver os comentários depois que a gente desligar? Sim, sim, sim. Eu depois o chat cria um fecheiro com todas as perguntas, eu depois envio, Monique. Sim. Então tá bom, que eu quero ver. Eu gosto de ver, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa dos comentários, eu Claro. gosto de ler o que as pessoas falam, eu gosto assim, é um carinho, né? Porque a pessoa gasta um tempo ali, né? Dedica um tempo para falar com você, para mandar um recado, alguma mensagem. Então, eu gosto de ler o que as pessoas falam comigo, principalmente.
Quero agradecer muito, dizer que foi um prazer enorme, foi assim, o segundo webinar que eu fiz na minha vida, gostei bastante, espero ter respondido, e quem quiser, calma aí, que agora é uma parte importante, rapidamente, me seguir nas redes sociais, obviamente, né, como não poderia deixar de ser, não sei se ainda estou partilhando. Sim, sim. Eu tenho o meu Instagram pessoal, meu Instagram profissional, que é o We Love Social Media, né, com 2 S, porque o We nós somos 2, mais de um, então 2 S. E aqui, se vocês quiserem também o meu WhatsApp para a gente conectar, conversar, e como vocês vão ter lá na rede, né, vai estar tudo disponível lá pelo CCIP, então é só conectarem comigo. E mais uma vez, obrigada, Sônia, por ajudar. Obrigada, obrigada a nós. E é isso. Obrigada, Então, gente. ok, muito obrigada a todos. Um resto de uma boa tarde e vou encerrar a sala. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Monique. Até à Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.